verso 1, quero externar minha gratidão a Deus, tudo o que Ele tem feito. Se não fosse a misericórdia dEle, talvez eu não estaria aqui, mas Ele tem me sustentado, tem me direcionado e nos capacita conforme aquilo que o céu estabelece sobre as nossas vidas. Sem demora, 1 Reis, capítulo 17, de verso 1, que vai nos falar: Então Elias, o tibista, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Vai-te daqui, vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustente. Você que crê, senta glorificando a Deus por essa palavra. Queridos irmãos, o capítulo 17 de 1 Reis vai falar acerca de um homem e um rei conhecido por muitos e pregado por muitos, conhecido por Acabe. Acabe começa o início do seu ministério, o início da sua jornada, o início do seu reinado, aparentemente muito bem. Acabe, ele é direcionado por Deus no início do reinado e acata todas as orientações acerca do que Deus estabeleceu sobre o império dele. Até aqui está muito bom, até aqui está muito excelente. Só que a Bíblia vai dizer que é melhor o final das coisas do que o começo dela. O começo de Acabe foi excelente, mas no decorrer da caminhada de Acabe, a Bíblia ela nos narra e vai dizer que ele se junta, se casa com uma mulher conhecida por muitos como Jezabel. Jezabel, ela leva tudo aquilo que ela aprendeu, e o que ela aprendeu foi a idolatria de deuses pagãos. Ela corrompe a quem está junto a dela, que é Acabe. A Bíblia fala e relata que durante este período que Jezabel corrompe Acabe, ela levou toda a sua idolatria para dentro do palácio. Só que aqui eu aprendo com a Bíblia: não faça aliança com quem não tem propósito. E eu vou melhorar isso. Olhe para quem está do seu lado e diga essa noite: não faça aliança com quem não tem propósito com Deus. Acabe se juntou com quem não tinha propósito, e devido àquilo que ele se juntou com ela, acaba não só corrompendo o palácio, mas acaba corrompendo todo homem por completo. Mas quando Deus vê que não há mais a presença de Deus sobre a vida de Acabe, a Bíblia diz que Deus vai levantar um homem que geograficamente não aparecia no mapa da época. Deus vai levantar alguém para profetizar contra o reinado de Acabe. E o que é isso? Deus não depende de condições para levantar alguém. Deus não depende de algo para fazer na vida de alguém. Deus não depende do mapa da época para levantar alguém. Eu estou dizendo e quero entregar a primeira mensagem profética essa noite, que talvez pelo lugar profético que Elias estava, ele não seria escolhido pelo homem, mas Deus estava olhando para Elias e estava dizendo: eu não dependo de homem para levantar você, eu não dependo de circunstância para fazer na sua vida, Elias. Deus pega Elias e levanta de um lugar improvável para fazer algo sobre a vida dele. Eu vou liberar a segunda palavra profética para quem é de que veio hoje no domingo da família, e eu preciso liberar isso aqui. Deus não depende de lugar, não depende de pessoa para usar você. Deus não depende de quem disse ou não disse para fazer algo sobre a sua vida. O mesmo Deus que tem algo para entregar, ele se responsabiliza. O grandão da Galileia se responsabiliza por aquilo que ele tem para entregar sobre a sua vida. Elias está em Gileade, mas Deus tem algo para fazer. O que? Vai profetizar contra o reinado de Acabe.
Acabe já não tem feito aquilo que ele fez no início. Acabe já não tem levantado o sacrifício, mas Acabe tem permitido que os profetas de Baal levantem sacrifício para Baal. A Bíblia diz que era Baal e Azera, 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azera. Imagine aí como se corrompeu o palácio, como se corrompeu tudo aquilo que Acabe deixou levar. Os profetas estão levantando o sacrifício, os profetas estão sacrificando para deuses pagãos, mas tem Elias que está indo de encontro a Acabe. Elias está indo profetizar. Sabe o que é isso? Deus precisa levantar pessoas para profetizar, não algo que seja por acaso, mas profetizar com ousadia. Quando Elias está profetizando, Elias é tão ousado que a Bíblia diz que Elias vai profetizar segundo a sua palavra. Como é isso? Nem vai chover e nem vai cair orvalho, segundo a minha palavra. E eu aprendo com a Bíblia, todas as vezes que Deus quer tratar com Israel, Deus fecha a fonte da prosperidade. O que é isso? Todas as vezes que Deus quer tratar com o crente, Ele fecha acessos para que volte a ter intimidade. Deus fechou o acesso de Acabe, Deus fechou a fonte de Acabe. Sabe o que Deus estava dizendo? Agora eu vou começar a trabalhar em Israel, porque me adorar no bom todo mundo adora, adorar em abundância todo mundo adora, mas eu quero ver adorar quando eu fechar a fonte que vem do céu. E que fonte é essa? Deus mandava a chuva e o povo plantava, frutificava e tinha mantimento, tinha substância. Mas Deus agora está querendo tratar no íntimo e no profundo. Não era apenas um ano, não era apenas 2 anos, mas era 3 anos que Deus queria tratar ali. Mas eu aprendo ainda dentro do capítulo 17 de 1 Reis, que antes de Elias profetizar, quando Elias profetiza, Deus nunca vai colocar um crente dentro de um cenário antes de ter surgido a provisão. Repita para quem está do seu lado esta noite pela segunda vez: Deus nunca, bem forte, Deus nunca colocará você dentro de um cenário antes de surgir com uma provisão. Oh glória! Deus nunca colocará você dentro de um cenário difícil antes de surgir com a provisão. Qual era o cenário? Deus viu que quando Elias estava profetizando contra Acabe, Jezabel se tirou. Jezabel queria acabar com a vida de Elias, porque eles não estavam culpando a Deus. A soberba, a prepotência estava grande. Então ia julgar a quem? Eu tenho que julgar Elias, a culpa é dele, ele profetizou segundo a palavra dele. Então se não está chovendo e nem caindo orvalho, é porque Elias profetizou. E isso, Deus sabia desse cenário. Mas antes de Deus mandar Elias para o ribeiro de Querite, a Bíblia diz que Deus já ordenou aos corvos que sustente Elias, não só de manhã, mas também durante a tarde. Sabe o que é isso? Todas as vezes que Deus colocar você numa situação, não se engane, Deus já proveu com algo e já proveu com sustento sobre a sua vida. Meu Deus, Deus manda a provisão nos momentos mais difíceis. O cenário que você está passando, você acha que não é fácil, que está dolorido, mas acha que Deus colocou você ali por acaso. Mas não, antes de Deus colocar você ali, Deus sabia o que você iria passar, sabia do que iria mandar sobre a sua vida. E eu libero essa noite, há uma provisão de Deus, há uma provisão de Deus sobre a sua vida. Elias está no ribeiro, mas há sustento de Deus. Elias está no ribeiro, mas a provisão de Deus chegando. Elias está no ribeiro, mas Deus está cuidando de Elias. Deus cuida de você nos mínimos detalhes. Só quem crê nisso, abre a boca para glorificar a Jesus nessa noite. Elias está no ribeiro, e o texto fala e menciona isso, que antes de Elias chegar no ribeiro, Deus já proveu com o sustento de Elias. Só que procuram Elias por toda aquela terra, procura Elias em toda Samaria, mas não encontra. Mas a pergunta é: se tem água no ribeiro,
Por que não procura Elias primeiro no ribeiro? Se há providência no ribeiro, ainda há água naquela época. Por que não procura Elias no ribeiro? E eu aqui aprendi com a Bíblia que Deus esconde você do seu adversário. Sabe o que é isso? Todas as vezes que Acabe saía do palácio, olhava para um lado, olhava para o outro, mas não encontrava. Mas quando olhava para o ribeiro, via a linhagem de corvos descendo ali toda a manhã e toda a tarde. Sabe o que Elias olhava e dizia? Ali não tem vida, ali tem morte, ali não tem esperança. Mas o cenário para Deus era diferente. Enquanto o cenário para Acabe era um cenário de morte, de choro e desespero, mas para Deus era um lugar de esconderijo. Para Deus era um lugar de provisão sobre a vida de Elias. Oh meu Deus do céu, o teu adversário olha e diz: porque ele não desiste, porque ele não para, porque ele não fica desmotivado, porque você está debaixo das asas do Onipotente. Ele te guarda hoje, ele te guarda amanhã, ele te guarda lá na frente, ele te protege. Meu irmão, o Deus que você serve, Ele está te guardando. Já pensou que todos os ataques não vêm de longe, mas tem ataques que vêm de perto? E o que Elias entendeu aqui era que o ataque vinha de alguém que tinha autoridade, alguém que tinha poder. Mas mesmo assim, está na provisão de Deus, está no esconderijo de Deus. Passa-se um período ali, mas não encontra Elias. Há corvos sustentando Elias. Olharam e disseram: é morte, mas para Deus era vida. Olharam e disseram: não tem esperança ali, é desespero. Mas Deus estava preservando Elias. E eu preciso liberar isso essa noite. Deus lhe preserva nos mínimos detalhes. O grandão da Galileia te colocou no esconderijo dele, só para te preservar, só para te guardar. Oh meu Deus, eu estou todo arrepiado aqui. Tem crente que está nessa noite aqui dizendo que está escondido, mas Deus manda lhe dizer: eu estou lhe preservando, eu estou lhe preservando. Está no meu esconderijo, seta nenhuma chegará. Eu te guardo hoje, eu te guardo amanhã, eu te coremanácia, ergue a cama. Queridos, Elias passa um tempo e o ribeiro secou-se. Diga comigo: secou-se. Mais alto: secou-se. Aí é onde Deus vai falar com Elias. Mas antes de Deus falar com Elias, pastor, Deus já falou com uma viúva. Vou repetir isso aqui. Antes de Deus falar com Elias, Deus já falou com alguém que sabe ouvir a voz dele. Deus já falou com uma viúva: vou mandar alguém, vou colocar alguém dentro da tua casa. Mas o estado da viúva de Sarepta não era um estado muito bom. Ela só tinha de comer com seu filho e depois morrer. Repita: morrer. Mas Deus está enviando alguém que poderia mudar o cenário de dentro da casa daquela mulher. Lembra quando Deus faz uma promessa a Josué: aonde pisar a planta dos vossos pés, aonde pisar a planta dos vossos pés, o lugar não permanece do mesmo jeito, mas será mudado. Era isso que estava acontecendo na vida de Elias. Antes de Elias ir para Sarepta, Deus já providenciou algo. Quando Elias chega em Sarepta, está a viúva. A viúva olha para Elias e vai dizer: só tenho que comer hoje e morrer, eu e o meu filho. Só que o texto vai dizer: Elias olha para ela: prepara primeiro para mim. Por que Elias vai dizer isso? Porque Elias entendeu que a unção profética que estava sobre a vida dela. E como é isso? Sobre a vida dele. O que é isso? Primeiro no reino de Deus, faça para Deus, depois para si. Todas as vezes que você faz primeiro para Deus, você está colocando Deus como primícia na sua vida. Primeiro é para o reino, primeiro é para o reino, primeiro é para o reino, primeiro é para o reino,
primeiro é para Deus. Primeiro é para Deus. Quando você entende isso, o céu responde ao seu favor. Quando Elias chega dentro e a viúva prepara, come, passa-se um tempo de 3 anos Elias dentro da casa da viúva. Esse período que Elias passa dentro da casa da viúva, alguns estudiosos da palavra vai dizer que Elias estava acomodado. Elias já não estava na mesma comunhão. Mas aqui eu aprendo com a Bíblia que profeta, servo de Deus, não pode ficar acomodado. Não pode deixar de fazer, não pode deixar de servir, porque quem é escolhido tem que sustentar o peso da obra. E quando Deus vai tratar com Elias, e trata dentro da casa da viúva de Sarepta, a primeira coisa que acontece é que o filho da viúva, ele morre. E por ele morrer, a viúva vai culpar Elias, vai dizer que o fardo estava sobre Elias, a maldição estava sobre Elias, porque a viúva não questionou ou não falou algo a partir daquilo que foi 3 anos de abundância. E aqui que eu aprendo mais uma vez com a Bíblia. Tem gente que só quer estar do nosso lado quando é conveniente, quando tudo está bom, quando tem fartura, mas quando as coisas estão ficando em escassez, quer nos deixar de lado. E é isso que acontece dentro da casa da viúva. A primeira coisa é ela julgar o profeta, mas Elias, ele sai do meio da conturbação, e o texto diz que Elias pega a criança e sobe ao quarto e vai orar a Deus por 3 vezes. Repita comigo, 3 vezes. Já percebeu que tem coisas que nós devemos ser insistentes em oração para o milagre acontecer? Tem coisas que crente só ora uma vez, entrega a Deus. Mas tem coisas que queremos receber da parte de Deus e deveremos ser insistentes naquilo que oramos. E quando Elias, ele ora pela vida daquela criança, a Bíblia diz que o espírito volta e há vida. A partir daquele momento ele entrega a criança à viúva e Deus fala com ele: Elias, o tempo seu acabou aqui. O tempo seu já acabou, foi 3 anos. Israel está passando por uma crise, a terra está seca. Acabe lhe procura, Jezabel lhe procura, mas não lhe encontra. Lhe procura em todo canto, mas está no meu esconderijo, Elias. Mas quando Elias, Deus fala para Elias: Elias, é necessário voltar. Aí Elias vai esfriar: não, Senhor, não tem como eu voltar. O povo está querendo me matar, estão querendo tirar a minha vida. Mas Deus vai dizer: Elias, tu profetizou para a fonte fechar, mas agora tu vai profetizar de novo. Para quê, Senhor? Para a fonte se abrir. Meu Deus, Elias profetizou pela primeira vez e a fonte secou. Mas quando Elias for profetizar pela segunda vez, a fonte vai se abrir. Diga para si mesmo essa noite: há fontes que está sendo aberta hoje. Há fonte, acessos que está sendo aberto essa noite. Quando Elias entende isso, a primeira coisa é que quando Elias está voltando no capítulo 18, a Bíblia faz menção que Elias, ele sobe em cima do Monte Carmelo. E o que é que Elias vê quando sobe em cima do Monte Carmelo? Ele vê o altar rachado, ele vê o altar quebrado. E eu me alegro e me entristeço aqui. Eu me alegro porque eu sei que passou uma geração que sabe levantar altares. Oh meu Deus, vou repetir isso aqui. Eu me alegro porque eu sei que passou ali uma geração que soube levantar altares. Abraão, Jacó, Isaac, homens que soube levantar altar, homens que soube entender que Deus era primícia sobre a vida deles. Quando Elias vê isso, o altar rachado, e a parte que eu disse que eu me entristeço é porque o povo já não tem servido, já não tem feito, já não tem levantado altares, tem se esquecido de Deus. Só que aqui Elias reconhece que antes de levantar um sacrifício, primeiro precisa consertar o altar que estava rachado. Tem gente querendo inverter as coisas, tem gente querendo inverter a lógica de Deus, mas primeiro Elias estava dizendo: vou consertar o altar que estava rachado, para depois eu levantar um sacrifício de adoração a Deus. Sabe o que eu libero essa noite? O altar que estava rachado estava quebrado, a comunhão que estava rachada, você primeiro precisa consertar o altar que estava rachado. E quando Elias entende isso, Elias vai levantar algo, vai propor algo aos sacerdotes.
aos profetas de Baal. E o que Elias propõe? Olha, pegamos 2 bezerros aqui, um para mim e um para vós, e o altar e o fogo que cair do céu, saberemos quem é o Deus que quem servimos. Só que a Bíblia, ela é linda naquilo que descreve. Porque Elias vai propor isso? Porque os profetas têm feito fogo estranho, têm enganado a Israel com pouca coisa, têm enganado o povo de Deus com pouca coisa. Como assim? O fogo que eles têm colocado sobre a entrega, sobre aquilo que ele colocava para entregar, era fogo estranho. Era fogo estranho. O sacrifício que eles colocavam ali, eles colocavam fogo de baixo para cima. Enquanto Israel não estava vendo, há fogo estranho, há fogo que estava sendo colocado na lenha, porque Israel estava iludida com o que estava acontecendo ali, e era fogo. Mas eu aprendo com a Bíblia que tudo aquilo que estava encoberto um dia será descortinado, um dia será descoberto. Não fica por muito tempo. Falso profeta não fica por muito tempo, falso crente também não fica por muito tempo. Quem diz que sabe adora ou não adora, não fica por muito tempo, porque Deus sabe a intimidade, e Deus sabe o que tem feito no oculto. E a Bíblia, quando ela descreve isso, que Elias ele vê isso, aí Elias ele propõe fazer o sacrifício, bezerros para os deuses pagãos, mas um bezerro para ele. E a história ela menciona, quando ela menciona, ela diz: olha, o fogo que mandar de cima para baixo, nós saberemos quem é o Deus que nós servimos. Quando Elias ele diz isso, os profetas de Baal acataram, gostaram da ideia. Passa-se a manhã inteira, eles fazem sacrifício, eles fazem algo, eles clamam, eles gritam. A Bíblia diz que eles gritavam tanto, que quando chega meio-dia nada aconteceu. Elias vai zombar, Elias vai tirar onda, Elias vai dizer: grita mais alto, clama mais alto, vê se seus deuses entendem, escutam. Talvez estão dormindo aí, mas é quando chega meio-dia, pela zombação, por algo não está acontecendo, não tem como mais enganar o povo, não tem como mais colocar fogo de baixo para cima, e nada está acontecendo. Aí eles decidem se cortar, derramar sangue no sacrifício, mas foi pior, não aconteceu nada. Elias olha e vai dizer: para com tudo isso aí, rapaz, vai começar agora por mim. Eu vou levantar um sacrifício aqui de verdade, mas primeiro eu vou consertar o altar que estava rachado. Pega 12 pedras aí, prepara o altar, prepara, que eu estou consertando o altar conforme as 12 tribos, conforme aquilo que Deus estabeleceu. Glória. Quando Elias diz isso, agora sim eu posso levantar o holocausto, eu posso levantar o sacrifício para Deus. Primeiro eu consertei aquilo que estava quebrado e rachado, segundo eu estou levantando um sacrifício para aquele que é digno de toda honra, todo louvor e toda glória. Quando Elias ele prepara o sacrifício, Elias olha e vai dizer: cava canaleta ao redor do sacrifício. Como assim, Elias? Está ficando doido? Mas pega 3 cântaros de água, derrama água em cima do sacrifício, a ponto que a lenha fique encharcada de água. A Bíblia diz que a água escorreu pela canaleta, a lenha estava encharcada. E o que é que eu aprendi aqui? A temperatura estava alta, pegar fogo na lenha era até fácil devido à temperatura, mas quando o altar está encharcado de água, é improvável acontecer. Mas para Deus, quando Ele quer fazer, Ele não depende de circunstância, Ele não depende, Ele confunde a lógica humana, Ele confunde o teu adversário. Quando Deus quer fazer, não tem inferno que possa impedir, não tem principado, potestade, adversário, Maria Mulambo, não tem. Quando Deus quer fazer na sua vida, é por completo, só quem crê nisso aqui. E quando Deus quer fazer a obra, é por completo.
Elias se ausenta para orar, se afasta da multidão. E o texto diz que da mesma forma que aconteceu lá em Atos capítulo 2, que o fogo não desceu de baixo para cima, o fogo desceu de cima para baixo. Foi o que aconteceu aqui, diácono Sérgio. O fogo desceu de cima para baixo, confundindo os profetas de Baal. O fogo não só consumiu o holocausto, consumiu o pó, consumiu a água, não ficou nada. Sabe o que é isso? Quando a glória de Deus ela desce, assim como desceu em Atos dos Apóstolos, todos são tocados, são transformados e são mudados. É isso o cenário. Quando o fogo desce de cima para baixo, Israel entendeu que o Deus que eles se viam era muito maior do que os profetas que estavam ali. O Deus que eles se viam, o Deus de Israel, Ele ainda faz milagre, Ele ainda faz milagre, Ele ainda providencia, Ele ainda opera. Por mais que o cenário seja difícil, mas o Deus de Israel, Ele continua sendo fiel sobre a sua vida. Só quem crê nessa palavra, levante a mão para glorificar a Deus essa noite. Oh meu Deus, isso me faz lembrar-me quando Pedro está pregando dentro de Atos dos Apóstolos. A pregação de Pedro não era uma das melhores. Pedro estava pregando sobre a vivência da vida dele. Pedro estava pregando dos processos que ele passou, que não foram fáceis. Mas de repente veio um vento impetuoso, um vento que encheu toda a casa, e todos foram cheios, e o fogo desceu do céu. O Espírito Santo tocou a todos que estavam ali só reunidos em um só propósito. Imagino eu e conjecturo como Isaías, um dizendo para o outro: Ele é santo, 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 Ele é santo. O mesmo Deus que operou no passado é o mesmo Deus que opera dentro da plenitude. Se Ele quiser mandar fogo, Ele não manda de baixo para cima, mas Ele manda de cima para baixo. Ele toca cada um essa noite por completo. Só quem crê abre a boca para glorificar a Jesus essa noite. Ele já está na casa, está operando. Ele quer fazer, Ele quer operar. Só Deus sabe como cheguei, mas Ele me sustentou, deu forças, caminhou, porque Ele sabe das guerras que são travadas, mas Ele pega no teu braço e diz: eu caminho contigo, eu caminho contigo, eu te sustento, eu te guardo, seta nenhuma maligna chegará sobre a sua tenda, eu te livro da direita, da esquerda, eu te guardo. Oh meu Deus, Jesus está na casa, eu posso sentir a glória dele sobre este lugar. Só quem crê no que o céu pode fazer essa noite, fique de pé, fique de pé. Jesus já está na casa. Você que pode sentir a Ele e entendeu que Ele já estava falando desde o início da mensagem. Jesus está operando aqui. Ele está falando que Ele te guarda, Ele te protege. Tu está no esconderijo dele. Oremanácia. Eu vou deixar você adorar por 30 segundos de glória aí, porque é um Espírito Santo pairando sobre o altar. Ao Espírito Santo, aquilo que estava rachado, Deus conserta hoje. Aquilo que estava difícil de vir até este lugar, Jesus conserta hoje. As guerras internas, Jesus está cessando hoje. As afrontas internas, Jesus está cessando hoje. Ele me trouxe como uma voz profética essa noite para liberar isso aqui. Ele está te blindando, Ele está blindando a sua mente, Ele está colocando o capacete da salvação, Ele está guardando você e protegendo. Ele é suficiente. O
homem não pode olhar para você. O homem pode até desacreditar de você. O homem pode até dizer que você não consegue. Mas Jesus olha para você e disse: eu coloco uma capacidade em você que eu não coloquei a muitos. Eu coloco em você aquilo que eu estabeleci sobre a sua vida. E se Deus estabeleceu, é porque a promessa é muito maior. Você tem dizido: está pesado, está difícil, mas não questione, porque a que é muito é dado, é cobrado. E se Deus está cobrando, é porque Ele sabe a obra que tem sobre a sua vida. Abre a boca, glorifica. Ele está na hora, emanácia, ergue a própria saia. Ah, Jesus. Oremanácia, abre a boca, adora Jesus. Olharam para você e chamaram de tolo, menino. Disseram que não quer algo, nada. Querem chutar o pau da barraca. Ah, meu Deus, mas só chuta se Deus te mandar, viu? Se for para permanecer, permanece. Permanece da mesma forma, no mesmo ambiente. Permanece, não larga, não abre mão. Não é fácil, é difícil, mas Ele te sustenta, Ele não te larga. Da mesma forma que Ele não esqueceu Elias do ribeiro, não esqueceu de Elias na casa da viúva, Ele não se esquece de você. Por acaso Deus não falaria e não cumpriria? Por acaso Deus, Ele prometeria e não cumpria? Ah, meu Deus, o que Deus vai cumprir na sua vida é na íntegra, é por completo. As promessas, elas ainda estão de pé. As promessas ainda estão de pé. Ah, Jesus. Tem crente que está: meu Deus, eu ouço o céu aqui dizendo: eu não estou suportando o processo dentro de casa. O fardo tem sido dolorido. É uma guerra. Eu não tenho opinião própria. Eu não tenho voz. Mas quando Jesus quer fazer, Ele faz dentro da casa. Ele transforma. Ah, Jesus. Deus vai começar a tratar com pessoas aqui. Se for necessário, Deus espreme. Se for necessário, Deus passa na moinha. Mas também tem vasos que já passou muito tempo na olaria. Tem vasos que já passou na mão do oleiro há muito tempo. Já passou do processo da fornalha. Já resistiu. Já está preparado. Já está preparado para azeite vir do céu. Hoje Jesus já tem vasos sentindo a glória de Deus. Os processos foram necessários, mas olha Deus aqui te sustentando. Prepara-te que tem um azeite que não vem do homem, mas tem um azeite que vem do céu. Só quem crê recebe esta palavra no nome do Senhor Jesus.